Fala pessoal, bem-vindo a mais um episódio do Leva Empresta On, esse projeto aqui no YouTube que vocês já conhecem, mas hoje estamos de cenário novo, né, por um motivo especial, né, o nosso convidado de hoje, Luiz Gomes. Tudo bom, Luiz? Tudo jóia, como é que você tá? Tudo certo. Beleza. Luiz, para quem não conhece, Luiz, ele hoje é diretor de novos negócios do Grupo C Educacional, né, Luiz? Isso. Além disso, eu tenho também uma história pessoal com o Luiz. Luiz foi meu professor de matemática há muito tempo atrás, né, Luiz? Luiz, ele está aqui hoje por um motivo especial, que Luiz, ele tem um histórico bastante extenso, né? Se você entrar no perfil do LinkedIn, você vai ver que Luiz tem um histórico muito extenso com empreendedorismo, startup, e hoje o nosso papo vai ser justamente sobre esse tema, né? Apesar, Luiz, do nosso público ser majoritariamente de organizadores de eventos, a gente entende que todo mundo que organiza um evento também ali está empreendendo, né? Porque organizar um evento também faz parte desse mundo de empreendedorismo, né, Luiz? Então eu queria que você falasse um pouquinho, iniciasse, na verdade, falando sobre a tua história como nesse mundo do empreendedorismo de startup, né? Eu sei que você começou como professor, mas como foi essa transição de professor para esse mundo do empreendedorismo? Boa, bom, eu cheguei num ponto que eu já posso falar na minha época. Sim. Na minha época, né? Isso é Aham. muito coisa de velho. Bom, eu entrei, na verdade, no mundo profissional Uhum. através da educação, dando aula de matemática. Eu terminei meu ensino médio ali em 2005 e eu entrei na universidade para o curso de bacharelado de matemática. Sim. E nessa época, a Universidade Federal tinha vindo de uma greve muito grande Uhum. e meu curso, que era para começar em fevereiro, só começou em agosto. Sim. E aí, entre esse período, fevereiro e agosto, um ex-professor meu fez assim, cara, o que você vai fazer nesse tempo? Eu fiz, até agora nada, eu vou esperar Aham. o negócio começar. Ele fez, então vamos dar aula. E aí eu voltei para a escola que eu terminei, comecei a dar aula, então nessa primeira etapa, no processo que eu estava, no período que eu estava na universidade, eu fui professor em algumas escolas aqui. A escola que você estudou, eu acho que eu dei Aham. aula em todas as unidades, Sim. inclusive a de Caruaru, no Sim. interior. Dei aula numa outra escola aqui E eu que. tenho uma confusão para fazer sobre a escola. Quando você saiu, eu lembro até hoje que foi algo bem assim, pô, estamos perdendo o Luiz, professor tipo de matemática. Eu sou de humanas, né? Gosto muito de humanas, mas eu lembro que na época você já se destacava assim como professor de matemática, a gente gostava muito. E foi uma perda assim para o pessoal que a gente ficou, pô, Pois é, tal. e assim, eu não sabia disso. É, eu Como- aproveitei para falar aqui, né? Boa, boa. Mas assim, eu acho que naquela época, e é engraçado falar hoje de empreendedorismo digital, startups, Aham. inovação como um todo, porque eu acho que desde aquela época eu tinha algumas características ou alguns interesses no Uhum. viés de inovação, mesmo sem saber o que era isso, Sim. que se refletia na sala de aula. Por exemplo, aulas de matemática em geral, você está acostumado ao professor entrar, escrever meio mundo de coisa no Uhum. quadro e todo mundo sair anotando desesperado sem Aham. entender nada. E eu lembro que nessa época, entre os professores de matemática da escola, com certeza, eu fui o primeiro a. Eu criei um site na época, Uhum. onde eu colocava todas as minhas aulas em Sim. PDF. Sim. Tudo que eu botava no quadro estava nessas aulas em Aham. PDF. Então, na época, a galera imprimia, levava os papéis da aula impressos e só faziam anotações em cima Uhum. do papel. Isso para a galera era sensacional, porque você não Sim. precisava ficar 50 minutos anotando desesperadamente tudo que eu colocasse no quadro. E isso já foi ali uma mudança da forma de entregar aquele conteúdo de Sim. novo. Naquela época eu não tinha nem noção do que eu estava fazendo, Aham. do que hoje a gente fala de inovação, mudar o processo de ensinar alguma coisa. E eu lembro justamente, nesse ponto que tu estás falando, que um dos diferenciais do que tu fazia era justamente isso, era muito esquematizado. O processo que tu fazia de aula e tal era bem diferente do que a gente era acostumado a ver na sala de aula ali, num assunto que não é tão fácil assim para o público, né? Isso. Matemática, não é um assunto tão simples de aprender como algumas outras matérias, né? E eu acho que o que facilitou um pouco isso, eu estou tentando sempre fazer conexões com o que a gente faz hoje, Aham. é que eu comecei a dar aula literalmente meses depois de eu sair da escola. Sim, Então eu entendi exatamente o que era estar na cadeira que você estava. sim. E como era difícil aprender qualquer coisa que você não tem familiaridade ou que você simplesmente não tinha visto antes, Uhum. né? Então eu conseguia pensar na forma de como é que eu queria ter aprendido isso. Uhum. E aí me colocar na cadeira de quem estava aprendendo facilitou muito, porque aquilo estava muito presente ainda na minha vida. Eu tinha acabado de sair da escola. Por mais que eu esteja falando aí de quase, sei lá, mais de
12 anos, 15 anos Aham. de carreira quase, eu tô com 34 ainda. Então, assim, eu já fiz muita coisa porque eu comecei muito cedo. Sim. Mas aí, pulando dessa etapa da educação, em 2011 para 2012, eu recebi uma proposta para trabalhar com consultoria. E era consultoria de qualidade no desenvolvimento de software. Então, a gente Uhum. certificava empresas. Um exemplo, hoje você pega empresas com certificado ISO, não sei o que e Sim, tal. sim. Eu ia na linha de certificação para empresas de tecnologia. Era Certo. um certificado americano, tal. Então a gente teve que tirar os certificados para ensinar as Sim. empresas. E aí eu trabalhei um tempo com isso. Eu lembro que eu entrei como estagiário, então larguei aí 36 aulas por semana de matemática Para ser estagiário. para ser Aham. estagiário numa empresa, num mercado que eu não entendia nada, numa coisa que eu não entendia nada. E eu lembro que em 3 anos de estagiário eu virei sócio dessa empresa. Eu entrei como, virei administrador da empresa, assumi essa responsabilidade e me chamaram para ser sócio de um pedaço dessa empresa. Uhum. E aí, isso foi de 2011, 13, eu fiquei até 2015 nessa empresa, o tempo total nela, até quando eu saí de fato da sociedade. Mas em 2013, eu participei de um evento que acontece aqui em Recife, que eu costumo dizer não, ele ainda é Uhum. o maior evento de impacto de empreendedorismo digital no mundo, que é o Sim. Startup Weekend. Sim. E eu participei dele pela primeira vez lá no Recife Antigo, eh, conhecendo nada também desse contexto de startup. Sempre me interessei, lia, olhava de fora, né? Eu Aham. estava ali no meio, mas ao mesmo tempo não estava. Eu era o consultor Uhum. de um tema que as startups não queriam chegar nem perto. Sim. Então eu era aquela figura que estava ali, a galera meio que respeitava eu participar de Aham. algumas coisas, mas ninguém me dava muito crédito. E aí eu participei do Startup Weekend. Já tinha participado de uma Campus Party um ano antes e participei do Startup Weekend. E aí lá eu conheci os participantes e aí teve uma ideia que me chamou a atenção, porque me lembrou um projeto de iniciação científica que eu tinha feito na matemática na universidade, Aham. que era um problema de você ocupar da melhor forma possível espaços em containers para transportar, importar ou exportar coisas, Aham. compartilhando entre empresas diferentes e perdendo o mínimo de espaço possível ali dentro. Faz Certo. um corte temporal. Isso para matemática é um problema também conhecido, um problema computacional conhecido chamado 3D Bin Packing, que é o problema de empacotamento de espaços 3D. Certo. E quando eu vi aquilo, eu fiz, pô, talvez eu consiga brincar um pouquinho mais com isso, Uhum. porque é o fio da conexão que eu tinha entre o que estava sendo colocado ali como proposta de startup para alguma coisa que eu já tinha feito minimamente parecido. Entrei nessa equipe. Um final de semana trabalhando, e a ideia do Startup Week nasce a Lotbox, Sim. que é a startup que quando acabou o programa eram 7 pessoas. Uhum. Dessas 7, 3 disseram, queremos continuar. Bora? Bora. Uhum. Então eu fui a quarta pessoa a me juntar aí. E de 2013, isso agosto de 2013, até o final de 2016, para ser mais preciso, até maio de 2017, eu fui sócio dessa empresa. E aí eu Uhum. tive a oportunidade de passar em diversos lugares onde as startups geralmente Uhum. querem ir. Então, morei no Eu Chile, lembro a Holanda, né? e Você. Holanda foi a A última, última, né? mas eu fui. Na sequência, eu morei no Chile, fui para o Startup Chile, que é um programa Aham. do governo federal Sim. chileno. É bem conhecido Bem, o isso. mercado de startup no Chile. E muito Aham. bom, assim. E é bem apoiado pelo governo Pelo chileno, né? governo. É como se fosse, fazer um comparativo fácil, é como se fosse um produto de um ministério de tecnologia nosso. Certo. É federal. Uhum. Então, ele é para o país inteiro e traz gente do mundo todo para lá. Então, eu fui para o Chile. Do Chile, eu vim para outro programa governamental em Minas, que foi o CID, que a Sim. Even Que 3 a Event3 passou. participou, E sim. no ano que a Even 3 participou, eu era mentor do CID. Ah, que Então, assim, massa. isso ainda foi depois que eu já conhecia Leandro, Sim, Cláudio, sim. Renato, conhecia todo mundo. Eu Aham. conheci acho que um ano antes. Fui para o CID, isso 2014 já. Aí do CID a gente foi para Plug and Play, que é no Vale do Silício, então a Sim. gente foi investido e foi para lá. Isso aí já 2015. E 2016 apareceu uma oportunidade da gente se conectar ao porto de Roterdã, na Holanda. Uhum. Né? Solução de logística, Sim. tinha tudo a ver com a visão portuária lá, que estava investindo muito em inovação. Né? Então, o legal dessa história, eu estou pulando várias coisas, mas o Aham. legal dessa história é você criar uma startup, sem nenhum conhecimento do mercado. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre logística, nenhum termo, nenhum papel da cadeia Aham. logística. Eu fui aprendendo, fazendo. É você entrar no mercado tradicional com um produto digital que as pessoas não estão acostumadas, Sim.
Tem uma história engraçada nisso, que foi quando a gente foi tentar vender para o Porto de Recife. Não é o Porto Suape, o Porto Aham. de Recife, aquele do Recife Aquele que do antigo. Recife Antigo, sim. Isso. A gente chegou lá, não, porque a gente tem uma tecnologia, web, na nuvem, usando todas Uhum, aquelas palavras bonitas que para tentar brilhar os olhos de quem uhum, estava contratando. E eu lembro até hoje que o gestor do Porto chegou para mim e fez assim: tem um ponto aqui que é todo navio que entra e sai do Porto de Recife, ele é registrado num caderno de atas. Ou certo. seja, meu concorrente era um caderno e uma caneta Bic. Certo. Era isso. E eu fiz, não, mas a gente tem que mudar isso, não sei o que ele fez. Veja, a pessoa responsável por isso é funcionário público, trabalha aqui há 30 anos, e a gente tentou de tudo para mudar esse processo e a gente não conseguiu. O que é que a gente fez? A gente abriu uma vaga para entrar aqui um estagiário. Esse estagiário usa hoje uma tecnologia revolucionária chamada planilha do Excel. E ele pega tudo que essa pessoa coloca no caderno de atas e passa para o Excel, porque essa pessoa não faz. Aí ele virou para mim e falou assim: você acha mesmo que a galera vai usar um sistema como o seu? Então, esse era o cenário que a gente estava inserido. Uhum, Colocar a tecnologia no mercado extremamente tradicional, extremamente fechado, e a gente foi ganhando espaço, ganhando espaço, ganhando espaço. Quando em 2016 apareceu essa oportunidade do Porto de Roterdã, uhum, investir em uma série de produtos tecnológicos da área de logística e a gente foi no bolo. E aí nessa, eu fiz uma saída dessa empresa, fiquei como sócio até maio de 2017, formalmente, aham. mas na operação, em novembro de 2016, eu já tinha Já tinha saído. saído. E aí, no final de 2017, eu assumo esse cargo aí que você me apresentou, que é a diretoria de novos negócios do Ser Educacional. Então, agora eu mudo mais uma vez a cadeira e eu vou para a cadeira do executivo Aham, que olha para o ambiente de startups como oportunidade de investimento. sim. Né? Então, hoje, minha posição é apoiar startups com investimento, com o desenvolvimento das capacidades de desenvolver aquele negócio que a galera precisa, é conectar com próximos Sim. investidores, enfim. Então, eu posso dizer, assim, sem me vangloriar muito disso, mas eu posso dizer que eu sentei, eu acho que em todas as cadeiras que eu poderia sentar nesse ecossistema de startups. Sim. Desde prestador de serviço, empreendedor, agora como apoiador. Aham, Então, assim, essa é a minha trajetória resumida e sem muitos detalhes, e a gente pode entrar em alguns aqui hoje, aham. mas para mostrar como eu comecei, aonde eu cheguei, e eu acho que a grande lição por trás disso é que, tipo, o empreendedorismo por si só, ele faz com que você tenha muitas mudanças, né? Então Sim. você muda muito, você aprende muito. Então, quando você fala de puxar aí para o público de eventos, cara, cada evento que você faz, por mais que ele seja na mesma temática, para o mesmo público, se você mudar o lugar, se você mudar a época do ano, Aham, você muda completamente a base daquele projeto, vamos dizer sim. assim. Então, empreender traz um pouco disso, de você poder aprender com cada coisa que você faz e não adianta você trazer uma bagagem gigante de experiências, porque na hora que você vai botar na prática, cara, muita coisa cai por terra, Com muita coisa. certeza. Então, esse aprendizado diário, eu acho que é o grande benefício do empreendedorismo. Certeza. E o engraçado é que tua trajetória, tu começa como professor e nosso público tem muitos professores, né? A gente tem, porque é muito comum um professor organizar um evento, Sim. né? E aí eu queria voltar um pouquinho também na tua trajetória para falar especificamente do Startup Weekend, Boa. né? Para quem não conhece, o Startup Weekend ele é um evento apoiado pelo Google, né? Isso. E ele é global, ele ocorre em vários. Eu participei já de um Startup Weekend, acho que foi 2018, eu participei. E eu costumo dizer para todo mundo que fala comigo que foi um dos eventos que mais me marcou, assim, como experiência, porque de Uhum. fato é uma experiência que você nunca vivencia, assim, normalmente. Eu também, como você, não tinha conhecimento sobre startups, sobre empreendedorismo, sobre nada desse tipo. E eu queria entender contigo, assim, tu passou quanto tempo, tu era o que exatamente lá no Startup Week? Era um facilitador, organizava, como é que funcionava esse processo? Participar, eu participei de duas edições como participante. Uhum, Uma foi essa, que eu criei a Lotbox, e 2 meses depois me chamaram para participar de uma no Rio. Eu fui uhum, como participante também. E o que que acontece? Eu organizei duas edições, uma edição de educação e uma outra edição geral que teve aqui, e me tornei facilitador. sim. Juntando tudo, eu devo ter participado de umas 38 edições de Startup Weekend. Caramba. Isso de Fortaleza a Porto Alegre. Só pra galera entender, não são 38 anos, né? Não, São. não. 38 Porque eventos. tem várias versões de Startup Isso. Weekend que vão ocorrendo. Tem
educação, como tu falou, tem de Isso. saúde, tem. Tipo, É, educação, saúde, fintech, mobilidade isso. urbana, voltado para empreendedorismo feminino, empreendedorismo social, e aí a gente vai desmembrando isso em Aham, mil e uma coisas. Já teve mês de eu fazer 3 Startup Weekend, sim. considerando que o mês tem 4 finais de semana. Então, Aham, assim, e era um processo muito legal, é voluntário, né? Hoje o Startup Weekend, ele foi adquirido por uma aceleradora americana chamada Techstars, uhum, então é deles. Então sim. as parcerias como Google, etc., vêm só como parceria para Entendi. incentivar o movimento do Startup Weekend, mas eu sempre gostei e me engajei muito nesse movimento por ser voluntário. Então, à medida que eu ia empreendendo e aprendendo alguma coisa, eu podia meio que compartilhar isso nessas tantas edições de Startup Weekend que eu participei. Então, isso também é legal, né? Esse ambiente de startups, ele tem uma particularidade no que diz respeito ao empreendedorismo, porque ele é um empreendedorismo muito mais colaborativo. Sim. Então, você pega hoje a Event 3, se Leandro, por exemplo, quiser trocar uma ideia com qualquer outro CEO de qualquer outra startup de eventos, com certeza ele vai conseguir conversar, ele vai conseguir trocar experiência, ele vai conseguir descobrir o que é que o cara fez de certo, de errado, Uhum, porque por mais que exista uma competição por um mercado qualquer, esse ambiente ele é muito mais colaborativo do que competitivo, né? Se a uhum, gente for levar isso para outros contextos, o nível de competição e aquela questão de não contar o que você está fazendo para que o outro eventualmente faça igual é muito maior. No meio de startups isso não tem tanto. Se eu falar sim. que não tem, eu estou mentindo, mas não tem tanto Uhum, como em outros mercados. Então, isso me motivou a fazer parte deste ambiente. Então, assim, não sou da área de eventos, não trabalho com eventos, mas só de Startup Weekend foram 38 eventos que eu sim. participei Aham, diretamente, né? Então, e acompanhar organizadores, as dificuldades para conseguir patrocínio, a barganhar promoções para você vender mais ingressos. Então, uhum, toda essa dinâmica eu pude participar e é exatamente isso que eu falei. Cara, mudava uma cidade, ou uma cidade fazia uma edição hoje, daqui 6 meses ela fazia outra edição e era completamente diferente. sim. Mesma cidade, a base de organizadores praticamente a mesma, o público participante praticamente o mesmo, mas o processo de organização era completamente diferente. Então, Entendi. isso também que é legal, mas enfim, para mim o movimento Startup Weekend ele tem muita influência nisso que a gente vê hoje como ecossistema de startups no Brasil. E para explicar também para as pessoas entenderem como funciona o Startup Week, são 54 horas, né? De você, Isso. acho que é na sexta, né? Que você. Começa sexta ali, começo da noite, então vai, 7 da noite, por aí tá Aham, começando, e vai até o domingo à noite. sim. E aí é um processo imersivo, né? Então a turma entra, a gente até diz, ó, esquece o problema que você tem lá fora, esquece um compromisso. Se tiver um É, compromisso, você não devia estar nem aqui. Então, assim, vem podendo participar desse negócio. E a brincadeira é, você aprende a empreender empreendendo. Você cria ali um negócio que não tem uma obrigatoriedade para você continuar. Sei lá, se eu for chutar um percentual, acho que 5% do que se cria no Startup Weekend continua depois, sim. né? Então, assim, lógico, você sai do domingo ali com a vontade de fazer, uma vontade, pô, consegui, no É, final de semana, mas nem sempre você vai. minha experiência foi basicamente essa. Pois é, Meu projeto ficou em terceiro lugar. A gente recebeu alguns convites, e tal, mas pois é. Na segunda você tem seu trabalho, você tem sua isso, faculdade, você tem suas coisas, e aí isso. você cai na real e fala, talvez não seja esse o momento, mas pelo menos com aquele final de semana, você pegou alguma coisa Sim, que se em algum momento você quiser criar a sua startup, você tem pelo menos uma base. sim, com certeza. E no Startup Week tu falou que passou muito tempo como facilitador. O que é um facilitador do Startup Weekend, por exemplo? Legal. Deixa eu falar de todos os perfis, você vai entender o facilitador. Existe o perfil organizador. O Sim, perfil organizador é o gestor do evento. sim, E aí, esse time se divide em quem vai captar patrocínio, quem vai organizar as vendas, quem vai organizar a identidade visual, organizar convidados, que são mentores, jurados, pela, sim, pela sim, dinâmica do evento. Então, os organizadores, gestores. Por outro lado, existem alguns voluntários que participam também do evento dando suporte. Exemplo, pessoas que vão organizar o espaço, que vão botar um coffee, etc, etc. uhum, E a figura do facilitador, eu gosto de falar que é como se fosse o orquestrador da coisa. sim, Então, a gente não se mete operacionalmente no processo de organização, mas a gente apoia, tira dúvidas, etc. E durante o evento, a gente meio que dá o ritmo. Então, a sim, gente coordena as ações, coordena as dinâmicas,
garante que todo mundo que está participando esteja curtindo aquele final de Uhum. semana pela proposta. Então a gente vai dando o ritmo e a batida dessas 54 horas. Então o papel do facilitador é esse. A, a gente costuma dizer que a organização trabalha pesado 3 meses antes e Sim, o facilitador trabalha pesado naquelas 54 horas. sim, Porque na hora que o evento começa, a responsabilidade pula para a mão de quem está facilitando. sim. Se der algum problema, se a galera começar a desistir e for embora, o facilitador tem que tomar uma ação ali para manter a galera engajada Aham, naquele negócio. entendi. E na tua experiência do Startup Weekend, qual tu consideraria assim o maior desafio de quem ou estava ali participando desse processo que envolve tudo, facilitador, organizador? Qual seria o maior desafio de um evento como o Startup Weekend, por exemplo? Acho que o maior desafio é engajamento. E aí, engajamento, quando a gente fala, não é só ter as pessoas ali. Né? O Uhum, fato da pessoa não ir embora não significa que ela não está, que ela está engajada. Então, engajamento é a galera está participando, a galera está provocando uma outra, a galera está de fato se mexendo para que sim, aquilo aconteça. Então, quando você percebe todo mundo meio apático, tá, alguma coisa assim, quem é facilitador já tem meio que o timing para, tipo, ó, traz todo mundo para um auditório, faz uma dinâmica, bota a energia da galera lá para aham, cima para a galera voltar e continuar as ações. Então, acho que o ponto crítico de qualquer evento como Startup Weekend é manter esse é, engajamento de fato naquilo que está sendo executado. E aí você pode dizer, pô, mas a galera pagou, a galera vai estar engajada. Não vai. sim, A galera fica com raiva, a galera, quando a coisa começa a dar errado, quer desistir. Então você tem que mostrar, não, deu errado essa ideia, vamos tentar outra, tem tempo. Então eu já vi gente mudando de ideia, sei lá, domingo, meio-dia, faltando 2 turnos para acabar, a galera mudou de ideia, não vai dar mais. Dá. Não vai ser tão completo como você poderia fazer, mas dá para fazer alguma sim. coisa. Então a ideia é sempre manter o ritmo da galera ativo. Por outro lado, a parte de organização, qual é o problema? É infra, é internet, é a entrada e saída das pessoas, é manter os convidados de mentoras e mentores ali Uhum, disponíveis para as equipes. Então, essa é a parte difícil de um evento como o Startup Weekend, principalmente quando organizador, mentoras e mentores, facilitadores e todo mundo que está ali é todo mundo voluntário. entendi. Então, assim, o máximo que a turma pagava para mim era passagem e hospedagem para eu estar no evento, mas era tudo voluntário. Então, quando essa galera tá lá voluntária, tem aquela questão de tipo, mas aí eu não vou me comprometer tanto. Eu já vi mentores, por exemplo, que chegaram lá e só queriam, tipo, conhecer a cidade, queriam Sim. sair. E, cara, não dá. Você veio para cá para participar de um evento, mesmo voluntário, Uhum, entendeu? Então, essas são as dificuldades. Mas isso com alinhamento, você reúne várias vezes com as pessoas. Você, por exemplo, pega um espaço como esse, você senta todo mundo, você, tá errando nisso, 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 vamos ajustar, vamos focar mais aqui, vamos fazer mais aquilo, sim, para manter a coisa toda sim. funcionando. Mas para quem participa, cara, se essa parte invisível do evento tá bem, para quem participa é uma experiência única. E tu falando assim, tem um ponto que me chama a atenção, que é, voluntariedade, né? A gente tem muitos organizadores que eu acho que, inclusive, eles podem estar até se identificando com o que tu falou, que é o seguinte, tu falou que o maior problema é o engajamento. E aí você tem ali pessoas que são voluntárias participando da organização do evento. E aí eu sei que muitas pessoas acham, por exemplo, eu vou organizar um evento, eu vou ter que contratar, vou ter que pagar fulano, vou ter que pagar alguém para ficar como um facilitador e tal. Não necessariamente você precisa, Isso. né? O engajamento não tem a ver com o investimento, Não. né? Tem a ver com como você falou, o alinhamento E com a que, proposta com a da coisa. proposta, né? Isso. Com, O ponto mais crítico do voluntário é você conseguir fazer com que ele entenda por que que ele está fazendo aquilo. E aí, o bom do Startup Weekend, eu acho que a facilidade do Startup Weekend para isso, é que todo mundo está ali pela ideia de desenvolver aquela comunidade de startups, uhum, desenvolver aquela cidade. Então, por exemplo, eu participei do Startup Weekend em Pato Branco. uhum, Cara, eu levei 25 horas para sair de Recife e chegar em Pato Branco. Mas quando você chega lá, você percebe que existem ali 120 pessoas que nunca tiveram nenhum contato tangível com a criação de startups. aham, Então, quando você coloca todo mundo nessa página, independente de quem é voluntário ou participante pagante, essa galera vai se envolver. Agora, sim, lógico, isso não significa que é garantido. Mas quando você tem toda uma proposta por trás, que isso é o difícil, criar esse alinhamento com a proposta daquilo que você tá colocando como evento
no ar, Sim, esse é o ponto difícil. Por exemplo, aqui em Recife tem um outro evento que é o Mangue Beat, sim. que eu organizei a primeira edição, 2016, e participei de todas as outras aí, já fui host de uma edição, outras duas, pelo Ser Educacional e pela Overdrive, que Aham, é o meu produto hoje principal, a gente foi patrocinador, então assim, quando você pega o Mangue Beat, ele é organizado voluntariamente pela comunidade de startups de Recife. uhum, E, cara, chegou um ponto da gente sentar na mesa e questionar exatamente isso. Porra, não é melhor a gente contratar uma empresa de organização de eventos uhum, para que a gente não tenha, porque a gente não sabe fazer tudo. uhum. Quando você chega num evento como Startup Weekend, que tem 120 pessoas, tranquilo, Ok. porque você consegue organizar num espaço pequeno, você não precisa de tanta coisa. Quando você vai para um Mangue Beat que tem 1.000 pessoas, aí você O fala, porra, processo começa a mudar, o né? processo muda, o relacionamento com o participante é outra, Aham, a estrutura é outra, cronograma, entrada e saída de palco, o pessoal que chega atrasado, não deixar ficar o palco sim, vazio, as feiras e as coisas que acontecem. Então, quando você vai para o voluntário nesta proporção, começa a dar problema sim, sim. natural. Então, talvez você precise de um apoio Aham, para ajudar na parte mais técnica do evento e você só se preocupar, vamos dizer assim, com a proposta sim. em garantir que todo mundo está alinhado à proposta. Isso não significa que você não precisa de voluntários. Precisa. Uhum, Mas se você for fazer uma contratação, contrate para aquilo que você de fato não sabe fazer. E é preciso, dependendo do tamanho do seu evento. entendi. Beleza. Acho que agora eu queria passar um pouquinho, né, da tua linha do tempo e para o momento que tu vai para fora, né, do Brasil. Eu queria te perguntar, nesse momento que tu começa a ir para outros países, qual seria a principal diferença que tu enxerga em relação ao ambiente de empreendedorismo, de startups, de fora com o Brasil? Né? Como é que tu enxerga isso? Cara, eu acho que o mais legal de uma comunidade de startup são as características locais. Cada lugar tem uma característica diferente. Dentro do próprio Brasil tem. Então aqui eu morei, além de Recife empreendendo, eu morei em BH e São Paulo. Só aqui você já tem três ecossistemas, três comunidades completamente Sim. distintas. Quando você sai, você entra num cenário que o desenvolvimento daquele lugar, no que diz respeito ao ecossistema de startups, essa bagagem de construção é muito latente. E aí talvez vou pegar um exemplo que talvez seja o que mais chame a atenção e o que mais interesse a quem está nesse meio, que é Vale do Silício. Né? Quando você chega ali, para muita gente, Vale do Silício é São Francisco. Sim. Não é. São Francisco é a única cidade Uhum. que tecnicamente não faz parte da região do Vale. O Vale do Silício são as pequenas cidades que ficam em torno da Baía de São Francisco, que vai. Aí eu vou botar São Francisco na conta. De São Francisco até São José, que é a Uhum. cidade que está mais ao sul. Eu até brinco dizendo que aquele time São Francisco 49ers, Sim. ele não é São Francisco, ele é de São Aham. José. Mas enfim, ninguém quer falar que está lá, Sim. né? Mas o que que acontece? Aquele ambiente, ele foi se desenvolvendo 50 anos antes da gente. A produção de silício para como matéria-prima para fazer chips de computadores, isso aí, a partir desse ponto, começou a criar uma cultura de negócios tecnológicos que a gente nunca vai ter, ou que qualquer lugar do mundo vai ter. É por isso que, quando eu vejo uma matéria, qual a cidade do Brasil É vai o ser o Vale do Silício. Nenhuma. Nenhuma. E não precisa ser. Esse é o Aham. ponto. Não precisa ser. Não é que a gente é incapaz de. A gente não precisa ser. Sim. O que acontece e o que aconteceu historicamente lá, só aconteceu lá. Então, viver naquilo ali, o que eu achei bacana foi, quando eu cheguei a primeira vez no Vale, 2015, meu inglês era bem cursinho Sim. básico Aham. tipo, só sei pedir comida, Como quase todo mundo que chega por como lá, né? quase todo mundo. E aí É. foi engraçado, porque essa cena também ficou muito marcada, e eu acho que responde sua pergunta. A gente foi colocado num ambiente com todas as startups que estavam entrando junto com a gente. Junto com a gente, entrou na Plug and Play, acho que umas 50 startups. Era Aham. absurdo. O prédio que a gente trabalhava tinha 450 startups, só no nosso prédio. E aí, quando entrou todo mundo, algumas pessoas começaram a interagir com quem estava entrando. E aí, alguma hora, alguém me perguntou o que é que eu estava, qual era a minha dificuldade ali, qual a dificuldade que eu achei que eu teria ali. E eu disse: a minha maior dificuldade vai ser aprender a conviver sem falar inglês direito aqui. Uhum. Aí ele fez: aqui ninguém fala inglês. Aí eu, como assim? Eu tô no Vale do Silício, como é que Aham. ninguém fala inglês? Aqui a nossa língua é tecnologia. Se você conseguir, de qualquer jeito,
me mostrar como é que sua tecnologia funciona e eu entender que ela faz sentido, eu só preciso disso. Sim, Esquece a gramática, esquece a palavra que você não sabe falar. Você precisa ser um empreendedor como o empreendedor do Vale do Silício. sim. E isso, para mim, reflete muito isso que você perguntou. Se você vai se mudar, se você vai levar o seu negócio para um outro lugar, entenda como é empreender ali. Não queira ser o empreendedor recifense no Vale do Silício. Cara, Uhum. você tem que se comportar igual o americano, igual o chinês, igual o indiano, igual qualquer pessoa que está criando seu negócio ali. Sim, E isso é que é legal. Quando a Event 3 passou pelo Cid. CID, com certeza Leandro, Cláudio e Renato, eles tiveram que mudar a forma que eles se comportavam para se adequar ao ambiente de BH para desenvolver startups, para aproveitar a comunidade, que tem características completamente diferentes da de Recife. Sim, Então, acho que o grande ponto é esse. Você vai para um lugar, tenta ser o que as pessoas lá esperam de um empreendedor. Ah, mas eu não vou poder ser do jeito que eu sou. Vai, as suas características vão junto, mas não tenta impor que uhum. eu sou de Recife no Vale do Silício. Cara, isso é só legal para você escrever num blog. Sim, Mas tirando isso, cara, você vai ter que se comportar como uma galera para você aproveitar as oportunidades. Senão a oportunidade passa na sua frente, você não consegue agarrar ela de alguma forma, sim. Eu entendeu? acho que é um grande diferencial desse meio, é justamente o que tu falou. Esse ambiente, ele olha supostamente uma limitação, por exemplo, seria a língua, uma Uhum. limitação, e ele diz, ó, não é uma limitação, né? Isso aqui não é, isso aqui existe uma forma da gente contornar isso. E eu acho que isso serve não só para startup, mas para qualquer negócio, uma empresa, um evento, qualquer coisa desse tipo. Tipo, você tem ali que seja objeção, né, na verdade, Uhum. e aí você olhar para aquilo não como um problema, e sim como, ó, como é que eu vou contornar isso? Né? Eu acho que Exatamente. isso é um dos grandes diferenciais desse ecossistema, né, de, Isso. de startups. Mas, Luiz, eu queria agora ir para o hoje, né? Hoje tu estás como diretor de novos negócios no Grupo C. Tu falou do Overdrive também, que é o teu Uhum. principal projeto hoje, Isso. produto, né? É, e aí eu queria que tu falasse sobre esse teu cargo, o que faz um diretor de novos negócios no Grupo C, o que é a Overdrive também, explicasse aí pra gente. Legal. A diretoria de novos negócios do C, ela tem como objetivo principal criar um portfólio de investimentos em negócios digitais. Palavras bonitas para falar em investir em Uhum. startup. Aham. E quando eu entrei no grupo, eu lembro que eu me sentei na frente do presidente do grupo e a única pergunta que eu fiz foi: então você quer olhar para startups de educação? Bom, Uhum. grupo ser educacional, Sim. dono de universidade, quer olhar para a educação. E ele virou para mim e fez: não. Se for uma boa oportunidade, eu quero estar lá. Eu fiz: ótimo. Me dá uma folha em branco para eu pensar. Ele fez: pode começar. E aí o que foi legal nesse processo foi eu conseguir compilar muito disso que eu vivi empreendendo, e aí eu faço o paralelo com as aulas que eu fazia e Aham. entregava antes, porque eu sabia boa parte da problemática de quem estava ali Sim. aprendendo, então eu disse, não, então eu vou pegar todo esse histórico e eu vou tentar transferir isso numa forma que uma grande corporação, ser educacional, empresa de capital aberto, possa investir numa startup que está começando a entrar no mercado agora. É uma Sim. discrepância em termos de gestão, governança, muito grande. Sim. E aí o que a gente fez? Dentre todas as possibilidades de investimento, a que eu achei mais fácil, entre aspas, mas menos difícil para começar a montar esse portfólio era um programa de aceleração. Por quê? Porque o programa de aceleração ele tem o valor de investimento fixo Sim. e o equity que a gente pede fixo. Então, em vez de eu sentar com startup por startup para negociar quanto de investimento, quanto de equity, eu olho tudo e vejo quem se encaixa aqui. E aí eu converso só com quem se encaixa aqui. Uhum. Nessa pegada, a gente está fechando aí 3 anos de aceleração, né? Em operação, já vão 23 startups investidas de 8 mercados diferentes. Dessas Sim. 23, só 2 são de educação. Sim. E detalhe que a primeira de educação não faz um ano que a gente investiu. Então, Aham. assim, a gente hoje consegue investir em startups de vários mercados, startups de vários estados, né? Sim. Nesse processo, a gente também teve que aprender a como reescrever a metodologia de aceleração para o remoto, né? Aham. Então, no começo de 2020, a gente foi forçado a ir para o remoto. Hoje, minha equipe inteira é remota. Eu entreguei os escritórios. A gente, por estratégia, vai se manter remoto. Por quê? Entendi. As nossas startups não estão só em Recife.
Então, hoje eu tenho startup de Cascavel, no Paraná, a Manaus. Sim. E aí, como é que eu vou fazer com que essa galera fique aqui? É. Não tem como. A gente nasceu aqui, a gente quis estar aqui, o nome Overdrives é uma provocação a isso, né? O prédio que a gente abriu o escritório é o prédio que fica na frente da Ponte do Galo da Madrugada. Então, Sim. era Rios Pontes, e aí a gente virou Overdrives. Então, tem Overdrives. toda essa pegada da cultura pernambucana. Porém, para a galera que a gente sempre olhou a nível nacional, para a galera que é de fora, a explicação do nome Overdrives não era essa. Aham. A explicação do Overdrives, para quem não entende isso aqui, é que overdrives na ficção científica são motores de alta propulsão, que geram alta velocidade. Sim. Então, pensando em aceleração, Aham. também tem esse lado. Entendi. Então, a decoração do espaço era todo o Recife Cyberpunk. Aham. Assim, era um negócio Aham. bem diferente. A gente pintou as paredes e tal. Essa talvez tenha sido a grande perda na hora que a gente foi para o remoto. Mas hoje, eu digo a você, faz falta isso? Não faz. Não faz. Então, hoje, o meu papel como diretor, o viés executivo do papel é eu mexo com a inovação do ser educacional. Então, a gente fala que existem caminhos de inovação ali. De novo, voltar ao ambiente de uma empresa de capital aberto, a gente tem 11 mil pessoas trabalhando com a gente. Sim. Então, assim, são 350 mil estudantes universitários conectados ao ser educacional. Então, é uma estrutura gigantesca. Então, quando a gente pensa isso, como é que a gente pensa em inovação? Então, a gente pensa a inovação que nasce dentro do grupo, para o grupo, Sim. então mudanças de processos e etc. Existe a inovação que nasce no grupo e pode ir para o mercado. Exemplo, a gente tinha um plano próprio de financiamento estudantil. Uhum. Quando o FIES começou a não ajudar tanta gente Sim. assim, a gente criou o nosso. Então, a gente tinha um projeto, a gente tem dentro da diretoria financeira, tem um produto de financiamento estudantil próprio, melhor do que as condições do FIES, beleza? Beleza. Uhum. Só que a partir daí nasce o que a gente colocou no mercado no final do ano passado para esse ano, que é o primeiro banco digital do ser educacional. O BUni é uma inovação que nasceu disso, se tornou um banco digital como qualquer outro que a gente conhece e está indo para o mercado. Além Entendi. dos estudantes, qualquer pessoa pode agora ter uma conta no BUni. Então é o que a gente fala de a inovação de dentro para fora. E existe a inovação de fora para fora. Essa é a minha principal responsabilidade, que é olhar esses negócios do lado de fora, Uhum. entender a oportunidade que esses negócios trazem, não para o ser educacional, mas como oportunidades de investir nesse negócio e ter uma boa saída depois, e trabalhar isso para influenciar a cultura de inovação da corporação. Entendi. Então, esses três pilares de inovação, o meu cargo executivo está diretamente relacionado. Como produto da minha diretoria, o meu foco hoje é Overdrives. Hoje a gente Entendi. tem aceleradora, mas esse ano, muito provavelmente, a gente vai colocar no mercado uma outra frente de investimentos para investir em cheques maiores, para entrar em startups maiores, porque eu estou desenhando isso como se fosse uma escada. Então, a aceleração é o primeiro degrau, agora a gente vai para o próximo, para o próximo, para o próximo, Entendi. para que a Overdrives, como empresa que se tornou, né? Então hoje existe um CNPJ da Overdrives, que esse CNPJ se destaque no mercado de investimento em startups no Brasil. Entendi, massa. Então, acho que um ponto importante também que tu falou é que inovação não é somente você olhar para o que você já faz ali, vou tentar inovar o que eu já faço. É enxergar outras realidades, né, como você Isso. falou. Um grupo como o C, educacional, que é uma referência, né, da educação nacional, não ficou restrito à educação, né, foi Isso. atrás de outros meios. Mas aí, Luiz, agora para a gente finalizar nosso papo, eu percebo que nas redes sociais, por exemplo, tu é muito ativo no LinkedIn, né? Tu tem lá vários conteúdos legais, tal, que tu compartilha. Eu queria que tu explicasse por quê o LinkedIn, por que tu escolheu o LinkedIn, e qual o diferencial que tu acha dessa rede, por exemplo. Legal. Na real, eu comecei a produzir conteúdo, acho que uma semana depois que eu criei minha startup. Uhum, Cara, tudo que eu aprendia virava um conteúdo. Inicialmente eu fazia num blog, né? Então nesse blog, e eu escrevia, quem está perto de mim e acompanha isso desde o começo, sabe que meus textos, assim, é texto de 10 minutos de leitura, 15 uhum. minutos de leitura. E hoje em dia, quando você pega TikTok, Instagram e O etc., consumo é muito rápido, o né? consumo é É. muito rápido. Então, durante boa parte do tempo, eu produzia em blog. Depois, isso aí eu já estou falando agora, 2018 para 2019, eu fiz, não, vou criar conteúdo para o Instagram. Uhum, Porra, me senti muito aquele tiozão da Suquita. E aham. se a galera não entendeu a piada, é porque só eu que sou velho aqui.
é totalmente deslocado, pô. Criar conteúdo de Instagram é outra parada. Sim, Então eu tive que pensar muito mais visual, muito mais direto, muito mais conciso. Conteúdo de 15 minutos tinha que virar uma leitura de 2, de um sim. minuto, tipo 15 segundos de Muito vídeo, visual também, muito né? É. visual. Então, assim, eu comecei a trazer muitos elementos visuais dentro da minha capacidade de criação. Não sou designer, então, Aham, assim, tinha uma limitação. E aí eu vi que o Instagram, eu já criei mais de 600 conteúdos no Instagram. aham, Bizarro, assim. E isso em um ano e meio, 2 no máximo. aham. Só que, para mim, eu me sinto mais confortável naquela estrutura onde eu consigo entregar um conteúdo mais denso. Sim, Então, faz um ano, mais ou menos, que eu criei uma newsletter. Eu disse, não, eu sim. vou criar agora uma newsletter porque eu consumo muito conteúdo em newsletter, então eu vou entregar esse conteúdo nesse formato que eu gosto. E aí o LinkedIn se tornou a ponte para eu chegar nas pessoas, nas personas, vamos dizer assim, que eu quero atingir com regularidade. Quem são Entendi. essas pessoas? Quem está começando sua startup, quem está aí já há um tempo empreendendo, quem está curioso sobre esse contexto, Aham, quem é de corporações e quer se conectar com startups, porque isso é uma coisa que eu faço aham. hoje. Então, eu falo basicamente para esses três públicos: para quem está empreendendo, para quem quer empreender e para quem é de corporação que não sabe como se conectar com startups. E aí, o LinkedIn se tornou a ponte que eu consigo falar com esses três Entendi, perfis num conteúdo só. entendi. Coisa que no Instagram eu não conseguia, coisa que, bom, TikTok eu nunca tentei, Ah, mas Instagram eu não consigo, quis fazer uma dancinha, não. não, não tem nem jeito. Mas no LinkedIn eu consigo. E eu Entendi. acho que a rede LinkedIn, ela se desenvolveu muito nos últimos, sei lá, 3 anos, talvez muito por conta também da pandemia, que as pessoas começaram a enxergar aquilo ali como de fato um gerador e uma troca de oportunidade muito bacana. Então, muito criador de conteúdo foi para lá. A plataforma em si agora tem a newsletter própria do LinkedIn Sim, que você pode sim. criar. Eu prefiro fora porque tem Aham. outras métricas que eu Sim, acho legal. Mas assim, por exemplo, só de newsletter, hoje saiu a edição 130. caramba. Então, assim, só É, de newsletter já são é muito 130. conteúdo, É né? muita coisa. E, É, e todos conteúdos diferentes, assim, não tem uma versão 2.0 sim, da edição 14. Tipo, não, sim. não tem. E sobre, tô falando assim, sobre o teu público, tu acha que no LinkedIn, porque assim, quando a gente olha para o Instagram hoje, empreendedorismo no Instagram tem várias páginas, várias coisas, startups, tal, não sei o quê. Qual a principal diferença da pessoa que está no Instagram para o LinkedIn? Assim, o que é que tu acha sobre isso? Eu acho que a pessoa que está no Instagram, ela, por mais que ela consuma conteúdo, essencialmente ela não entra com esse intuito. Sim, Até porque a relação entre o usuário e o Instagram, ela não é gerida pelo usuário, ela é gerida pela plataforma. sim, Então, se você entra lá no Instagram querendo conteúdo de startup, só se você seguir apenas perfis que falam sobre isso. Mas se você tiver 4 perfis que não falam sobre isso, a chance de você ver os 4 perfis e não ver nenhum de startups é muito grande, sim, porque a plataforma define isso. Uma outra coisa que eu vejo do Instagram que não me agrada é essa necessidade de tudo ser muito imediato. Então, assim, você entra no Instagram, tá aparecendo um post. Se, dependendo do celular, se ele atualizar a página, aquele post desaparece, você nunca mais acha. uhum, Então, assim, eu fui pegando abuso do tipo de conteúdo que se coloca no Instagram, primeiro, que tudo hoje é muito padronizado. Então, parece que o Instagram virou sócio do Canva. Todo mundo baixa o tô- template do Canva, faz um aham, conteúdo, acha que tá top de linha e não é isso. aham, Mas esse padrão não me agrada, a repetição de conteúdos não me agrada. Parece que sai uma notícia aqui, essa notícia vira 150 posts sim, exatamente iguais, só muda o layout informando aquela mesma coisa. Então, eu acho que é muito repetitivo, essa dinâmica não, eu não acho muito legal. Porém, dependendo do público que você quer atingir, por exemplo, a Even3 fala com um público mais jovem, fala com um uhum. público que, tipo, tem esse dinamismo Você entendeu o maior. público, né? É, Exatamente. Para mim, meu público tá lá? Tá. tá, Mas meu público entra nessa plataforma para pegar o conteúdo que eu solto? Normalmente não. sim, Então, o meu público está aqui e está aqui. O que é que eu precisei descobrir? Aonde eles estão para consumir conteúdos que eu entrego. sim. Então, no Instagram, eu fiquei lá tentando conseguir crescer, uma quantidade de seguidores legal, ok, beleza. Mas aqui, a galera que me acompanha não está na plataforma para isso. No Sim. LinkedIn, fundamentalmente está. Aham. Então, eu consigo ter um grau de relacionamento com essas pessoas muito maior do que no Instagram. E eu puxei justamente esse tema,
Que a gente tem muito organizador de evento que chega pra gente e diz assim, eu muita dificuldade de entender a rede social e de o que é que eu faço, onde eu publico um conteúdo e tal, e justamente o que você está falando. Primeiro, é entender o público, né, que você tá lidando, e entender o comportamento do público, né? Porque assim, é como você falou, o público tá. Pode ser que o público esteja no TikTok, pode ser, mas será que ali é o local para você divulgar o seu conteúdo e a pessoa vai consumir e entender o que você Exatamente. está querendo levar para a pessoa, como o seu caso? Você fala sobre startups, sobre empreendedorismo, não são temas que você fala ali num layout, num post. Você às vezes tem que escrever, tem que Isso. explicar com mais detalhes. Então, a mesma coisa para a organização de evento. Você está fazer um evento, digamos, científico de, sei lá, de química. Não é Uhum. um tema simples de você falar Exatamente. sobre, sei lá, uma palestra, uma química avançada, alguma coisa desse tipo. Não é tão simples assim. Isso. Você fazer um post, às vezes, no Instagram não é suficiente. E existem outros meios, como você Isso. falou. E a própria dinâmica da plataforma. Por exemplo, eu publico newsletter. Eu comecei a falar da newsletter no Instagram. Só que Uhum, como é que o cara do Instagram chega na minha newsletter? Ele vê um post, ele lê o texto, lê o conteúdo, lê a legenda. No final da legenda eu digo, clica aqui uhum. no meu arroba, É, porque no meu perfil vai ter tem um um link link. para chegar nesse Sim, texto. Percebe que esse caminho é longo o não, suficiente para a proposta do Instagram? O sim, Instagram não quer isso. sim. O Instagram quer que ninguém saia da plataforma dele. Entendeu? Então, tanto é que se você for pegar aqueles links que você consegue colocar nos stories, ele abre como se Um fosse navegador um do próprio, navegador no Instagram. sim, do próprio Instagram. Quando você sai, você volta para o story. Ele Aham, não quer que você saia. Então, quando você está organizando um evento, provavelmente essa pessoa vai ter uma página de inscrição fora da rede sim. social, que ela vai ter que olhar, ler, entender quem vai, entender preço, condição de pagamento, parará, parará, parará. Aham, Se aquela plataforma ela não facilita esse acesso, ela talvez não seja o melhor canal para gerar os cliques. Não sim, quer dizer que você não vai fazer. sim. Para divulgar, para alcançar as pessoas, para que mais pessoas vejam. Hoje, Uhum, o Instagram me dá muito mais visualização, sim, mas muito menos cliques. sim, Eu falo para 1.000 pessoas aqui, eu tenho 5 cliques. No LinkedIn, eu falo para 100, eu tenho 50. sim. Então, assim, a proporção é muito diferente. Visualização não significa conversão, né? Não Não significa. significa. Então, se você está organizando um evento, saiba onde você vai ser visto e onde você vai ser clicado. Então, talvez você investir em canais diferentes seja a melhor estratégia. Você assim, aqui eu consigo atingir muita gente. Sim, Um percentual dessa galera vai sair dali e vem para cá. Mas eu preciso trabalhar outros lugares, porque aqui, mesmo falando para menos, eu consigo mais cliques. Eu consigo fazer com que estas pessoas nos outros canais falem do que elas estão fazendo neste canal de visualização. massa. Entendeu? Então eu acho que não é que você não vá fazer. Você vá abrir, vou fazer um seminário de química avançada com os caras mais importantes disso do mundo vão estar aqui Aham, para isso. Tá. Talvez o público que compre não esteja buscando isso no Instagram, mas é bom divulgar lá. entendi. E usar os outros canais para que as pessoas que se interessem falem dele lá. Uhum, Entendeu? Então é trabalhar com isso, e aí, seja para produzir conteúdo, ou para organizar evento, ou para divulgar a sua empresa, a estratégia nessa base é muito parecida. massa. Muito massa, Luiz. A gente tá finalizando nosso papo. A gente finalizou justamente nesse ponto que eu acho que é uma das maiores dores que a gente tem aqui de pessoas que procuram a Event 3, né? Mas eu queria que te finalizasse. Tem algum convite para fazer? Chamar a galera para entrar lá na tua rede social, no teu Instagram, no teu LinkedIn, algum projeto tu tá iniciando agora? Fica à vontade aí para. Ó, eu vou pegar o seu gatilho, se conectar comigo no LinkedIn, Luiz com Z, Fernando Gomes. Espero estar ali entre os 150 primeiras pessoas que aparecem para você. Aham. Geralmente tá. E a newsletter, né? Então a newsletter que se chama Camelo com K. Sim, E aí eu vou deixar para quem entrar descobrir por que que o nome é Camelo. E é certo. uma provocação aos unicórnios. Camelo com K.news. Então vai ter uma página lá, você entra de fato na newsletter, assina. Toda segunda e quinta tem edição nova da newsletter, sempre trazendo algum Massa. contexto de criação e desenvolvimento de startups, pé no chão, de forma muito consciente, sem esses blockbusters que a gente vê hoje, Uhum. tipo, tudo que é muito grande vira notícia e o que é vida real acaba não aparecendo. Então eu vou para esse outro lado. É, Instagram, feed do Luiz, Sim. feed.do.luiz, Luiz com Z, óbvio. Tem muita coisa lá, então se você entrar no meu perfil e sair rolando o perfil,
tem coisa do começo de 2020 para cá, então tem muito conteúdo. Sim, Mas hoje os mais atuais, LinkedIn e a newsletter. massa. Massa, Luiz. Valeu pela participação, foi massa. Conhecer um pouquinho mais sobre a tua história, sobre tuas experiências e fazer essa conexão com organizadores, eventos e startups e ver o quanto isso é importante, né, para o nosso ecossistema. E eu agradeço a participação de todo mundo que está aqui, né, da Event 3. E antes de encerrar esse papo, eu tenho um presentinho da Event 3 para tu aí, Boa. uma lembrancinha para você sempre estar lembrando aí desse papo que foi muito massa pra gente. Espero que tenha sido para você também, Foi ótimo. né? Foi ótimo. E pessoal, muito obrigado pela sua visualização aqui em mais um episódio do Event 3 Tá On, né? Lembrando que se você ficou com alguma dúvida sobre alguma questão que foi levantada aqui, deixa aqui nos comentários, não esquece de curtir, também não esquece de se inscrever no nosso canal, acessa lá a newsletter de Luiz. Se você quer aprender sobre startup, empreendedorismo, tudo isso aí ele trabalha lá na newsletter, né? E valeu e até o próximo episódio. Tchau, tchau.